Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Johnny Feitosa e esse é o 12º vídeo do nosso canal. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como criar um circuito eletropneumático no software de simulação FluidSim. Pessoal, o FluidSim ele é utilizado para realizar desenhos e simulação de circuitos hidráulicos, pneumáticos, eletrohidráulicos e eletropneumáticos. E nesse vídeo nós falaremos a respeito dos circuitos pneumáticos e eletropneumáticos. No próximo vídeo você vai conhecer qual é o procedimento para elaborar um circuito hidráulico e eletrohidráulico nesse mesmo software. Lembrando que o FluidSim tem um software somente para pneumática e eletropneumática e outro software somente para hidráulica e eletrohidráulica, tá ok? Então vocês observam agora nesse momento o nosso FluidSim de pneumática e a gente já vai iniciar a criação de um projeto, um software muito fácil de ser utilizado. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma biblioteca com todas as categorias de componentes que a gente pode inserir no nosso projeto. Primeiramente nós precisamos iniciar a criação do projeto. E para isso nós temos que clicar nesse ícone da páginazinha em branco, que fica na parte superior esquerda do software. Então só dá um clique nele com o botão esquerdo do mouse que ele vai criar para você uma área de trabalho onde a gente pode estar inserindo todos os nossos componentes do nosso circuito. Depois de inserido a área do nosso projeto, a nossa aba, nós vamos inserir os nossos componentes. Então o primeiro circuito que eu vou criar para vocês é um circuito somente pneumático, para vocês entenderem o processo de simulação. Depois a gente cria um circuito eletropneumático, já terão dois diagramas, um somente pneumático e outro somente elétrico. Os dois trabalhando em sincronismo e realizando acionamento dos atuadores. Nós vimos na aula número 10 sobre atuadores, válvulas e componentes de geração de pressão, que nós temos três principais categorias de componentes hidráulicos e pneumáticos. Então nós temos os componentes da unidade de força, que vão gerar pressão no sistema, vão gerar pressão no fluido. Nós temos os dispositivos de comando e controle, que são as válvulas, e nós temos os atuadores. Então primeiramente eu vou inserir para vocês os componentes da categoria de unidade de força. Os componentes que vão gerar pressão no sistema estão nessa categoria de pneumáticos, certo? Então você vai clicar no maisinho aqui da categoria para abrir as subcategorias dentro de pneumáticos. E você vai clicar na terceira opção, que são os componentes de alimentação. E aí você vai arrastar lá para a sua área de projeto o símbolo do compressor, a fonte de pressão e o símbolo do lubrifiltro. O lubrifiltro é o dispositivo que regula a pressão, retira a umidade, lubrifica o ar e faz o bloqueio da passagem pela tubulação. Então vamos inserir primeiro aqui a fonte de pressão. Fica bacana o nosso circuito se você colocar a fonte de pressão na parte inferior da sua área de projeto. E logo do lado a gente vai colocar o nosso lubrifiltro, ok? Então vocês percebem que está bem pequeno. Aqui na parte superior a gente tem duas lupinhas, uma com mais e uma com menos. É onde a gente ajusta o zoom da nossa área de projeto. Lembrando que para mim mudar o zoom aqui da área de projeto, eu tenho que clicar dentro da área de projeto para poder mudar o zoom. Porque se eu tiver selecionado aqui a biblioteca, eu mudo o zoom da minha biblioteca, tá ok? Então clica dentro da área de projeto e aumenta o zoom e ajusta para ficar um tamanho bacana para visualizar, beleza? Então já inseri aqui os dois componentes da categoria de geração de pressão. Agora eu vou inserir aqui o nosso dispositivo de comando e controle e o nosso atuador. Então vou inserir primeiro o nosso dispositivo de comando e controle. Então esse vai ser um circuito bem simples, vou usar uma válvula 3 duas vias com acionamento por botão pulsante e retorno por mola. As válvulas estão nessa última categoria, vou clicar nela, então estão todas as válvulas aí sem acionamento e sem retorno. Então como eu quero uma válvula 3 duas vias, vou clicar nela, vou arrastar ela lá para a área de projeto, depois eu faço a configuração dela. E agora eu vou lá na categoria dos atuadores, que é a primeira categoria dentro de pneumáticos, e vou escolher o cilindro de ação simples com retorno por mola, que é esse cara aqui. Vou clicar nele e arrastar ele lá para a minha área de projeto. Beleza? Então agora eu preciso fazer a configuração dos componentes. Então o componente que eu preciso fazer a configuração é a válvula. Então eu preciso clicar duas vezes com o botão esquerdo em cima da válvula, porque essa válvula não tem nenhum acionamento e nenhum retorno. Eu preciso determinar quais são. Então vou clicar duas vezes e aí a gente tem uma regrinha. Nessa caixa que abriu, aqui do lado esquerdo a gente regula o acionamento.
E aqui do lado direito a gente configura o retorno da válvula. Então sempre os acionamentos estão do lado esquerdo da válvula, que vão ficar aqui nessa posição, e os retornos sempre do lado direito. Inclusive esse padrão é utilizado aqui na caixinha de configuração do software. Então eu quero o acionamento por botão. Então vou escolher aqui o acionamento por botão e vou colocar o botão pulsante. O botão pulsante é esse cara aqui. Na categoria manual, botão é o terceiro. Então vou escolher o botão pulsante. E o retorno da válvula eu quero um retorno por mola. Para mim escolher o retorno por mola, eu tenho que selecionar essa primeira caixinha aqui na parte superior. Tá ok? Então vou clicar nele. E o interessante do software é que antes da gente concluir a nossa configuração, ele já projeta para a gente como que a nossa válvula vai ficar. Então só dá OK e a nossa válvula está pronta. A configuração de acionamento e retorno. Também é uma válvula 3 duas vias, porque tem um bloqueio e uma seta. Uma seta representa duas vias e um bloqueio representa uma via. Tem duas posições, porque a nossa válvula tem dois quadrados. O acionamento do lado esquerdo é o botão pulsante e o retorno do lado direito é um retorno por mola. Então é uma válvula 3 duas vias, com acionamento por botão pulsante e retorno por mola. Eu preciso fazer a configuração também aqui do tipo de saída, então eu vou colocar aqui uma saída com silenciador. A válvula tem esse silenciador para diminuir o ruído sonoro que é gerado quando a válvula realiza uma descarga de ar. Feito isso, a nossa válvula está configurada, o nosso atuador já está inserido. Se vocês prestarem atenção, aqui a gente tem um símbolo diferente do que vocês estão acostumados a ver nas simbologias genéricas do cilindro de ação simples com retorno por mola. E esse símbolo significa um ímã, porque a gente percebe um uso muito frequente de sensores magnéticos para identificar a posição do atuador. Mas um sensor magnético só pode ser atuado quando você tem um ímã para alterar o seu campo. Então o cilindro ele leva um ímã na parte interna para esse ímã ser capaz de realizar o acionamento do sensor magnético. Então, para não causar confusão, eu vou tirar esse símbolo aqui. É bom que vocês já entendem também como é feito esse processo. Então é só clicar duas vezes em cima do atuador, vir aqui na parte inferior da caixa que abriu e retirar essa opção que está selecionada aqui na parte inferior. Tirei ela, dei um OK. A simbologia está genérica, como vocês aprenderam a desenhar. Então agora por último é só fazer a ligação aí das mangueiras. É muito simples fazer a ligação das mangueiras. Você só precisa posicionar a seta do mouse sobre o terminal. Ele vai abrir um alvo em cima do terminal. Clica nele, segura, arrasta. Quando ele abrir a flechinha lá em cima do outro terminal, você solta, que ele faz a linha automaticamente. Então você vai clicar, segurar, arrastar e soltar lá em cima do outro terminal. É um software muito prático de fazer as ligações. Clica, segura, arrasta e solta em cima do outro terminal. Tá ok? Vou repetir novamente aqui para vocês observarem as ligações. Então só clicar em cima do terminal, soltar em cima do outro. Clica em cima de um, arrasta e solta em cima do outro. Clica em cima de um, arrasta e solta em cima do outro. Muito fácil. Eu falei para vocês também na aula 10 que você precisa determinar se a sua linha é uma linha de trabalho ou uma linha de piloto. Nesse circuito nós não temos nenhum piloto. Se eu não tenho nenhum piloto, todas as minhas linhas elas são contínuas. Mas no próximo circuito que eu vou fazer para vocês, ele tem um piloto pneumático, a nossa linha precisa ser tracejada. E como eu faço essa linha virar tracejada aqui no programa? Muito fácil, é só clicar duas vezes em cima dela com o botão esquerdo, que ele vai abrir essa caixinha para a gente. E aqui nessa caixinha você escolhe se a sua linha é tracejada ou se ela é contínua. Depois você escolher o tipo, só dá um OK e você pode observar que ela vai ficar tracejada se for o caso da linha de piloto. Mas nesse caso aqui a nossa linha tem que ser linha contínua, ok? Então nosso circuito está pronto, esse é o circuito mais simples que a gente consegue montar pneumático com todos os componentes. E agora é só fazer a simulação. Então a simulação é muito fácil também. Você precisa usar apenas dois botões, que é esse quadrado aqui da esquerda, que é o nosso stop. E você usa esse outro botão, que é a setinha para a direita, que é o play, que é onde você inicia a simulação. Lembrando que depois que você iniciar a simulação, apertando aqui no play, no start, você só consegue alterar qualquer detalhe no circuito, excluir ou modificar a configuração do componente se você der o stop na simulação. Com a simulação executando, não é possível realizar qualquer tipo de alteração do sistema.
Então vamos lá. Então vou realizar a simulação. Só vim aqui, clicar no Start. Ele já projeta para a gente aonde a gente tem pressão no sistema. Então a linha azul escura representa onde a gente tem pressão no sistema. Então a pressão ela sai da fonte, passa no lubrifiltro, entra no terminal número 1 da válvula e para aqui no bloqueio. Só vai sair no terminal número 2 quando for realizado o acionamento da válvula. E o cilindro só vai avançar quando for injetado fluido na parte traseira dele. Então acionei o botão e o fluido que estava entrando no terminal número 1 e para no bloqueio, agora ele entra no 1 e sai no terminal número 2. E essa mangueira do terminal número 2 enche a parte traseira do cilindro, do nosso atuador, e essa pressão que é gerada na parte traseira do cilindro empurra o êmbolo e o êmbolo, acoplado ao eixo, comprime a mola e avança a haste. Esse cilindro só vai retornar à posição inicial quando for retirada essa pressão sobre ele. E aí a mola vai fazer ele voltar para a posição inicial. E ele só vai voltar para a posição inicial se a válvula também voltar para a posição inicial para bloquear o fluido que está entrando no terminal número 1. Então vou desacionar o botão da válvula, a mola vai retornar a válvula para a posição inicial, retornou para a posição inicial e o ar que estava entrando no 1 e saindo no terminal 2 não está mais. A mola retornou o cilindro para a posição inicial e o ar que estava lá dentro do atuador voltou pela mangueira do terminal número 2 e escapou para a atmosfera pelo terminal número 3. Então é um circuito muito simples o funcionamento. Acionou o botão, o cilindro vai atuar. Desacionou a botoeira, o cilindro vai retornar à posição inicial. Agora nós vamos montar um circuito pneumático, só que com acionamento por piloto pneumático. Então vou mudar o atuador. Então eu vou retirar aqui esse atuador. Vou colocar um atuador dupla ação. Então vou inserir aqui o atuador dupla ação. Vou inserir uma outra válvula. Uma válvula 5 duas vias agora. Cinco duas vias. E agora eu preciso fazer a configuração dessa válvula. Então, essa válvula será uma válvula 5 duas vias, com acionamento por piloto pneumático e retorno por mola. 5 duas vias, acionamento por piloto pneumático e retorno por mola. Válvula configurada. Os terminais 3 e 5 eu sei que são exaustão para a atmosfera, então eu vou inserir os silenciadores nela. Terminal 3 e o terminal 5. Tá ok. Agora é só fazer a ligação dela no atuador. O atuador também está um pouquinho diferente da simbologia tradicional, que tem o símbolo do ímã na parte interna para acionar o sensor magnético, tem o símbolo dos amortecedores e essa seta cruzando os amortecedores representa para a gente regulagem. Então isso significa que você tem a possibilidade de regular a intensidade do amortecimento que no fim do curso que você vai ter. Então vamos retirar isso e deixar ele aí com a simbologia genérica, tradicional. Só clicar duas vezes nele com o botão esquerdo e tirar essas duas últimas opções aqui do atuador. Depois dá um OK e a simbologia está genérica. Então vamos lá, fazer a ligação novamente. Vou alimentar a válvula 3 duas vias, na entrada de pressão, terminal número 1. A válvula 5 duas vias, vou alimentar o terminal número 1. E o interessante é vocês lembrarem que eu não posso pegar da linha e arrastar lá para o terminal. Tem que fazer o processo contrário. Vou clicar no terminal, arrastar e soltar em cima da linha. Clica no terminal, solta em cima do outro terminal. E aqui vou interligar a saída da válvula 3 duas vias com a válvula 5 duas vias. Mas agora eu te pergunto, qual que é o acionamento da válvula 5 duas vias? Acabei de falar que é um acionamento por piloto pneumático, certo? Então nós sabemos que se esse acionamento é por piloto pneumático, a linha que sai do terminal número 2 da válvula 3 duas vias não é uma linha de trabalho, é uma linha de piloto. Então essa linha tem que ser tracejada. Então vou clicar duas vezes nela com o botão esquerdo e ela vai abrir a opção de selecionar a linha tracejada. Depois só dá o OK e a sua linha já está tracejada. Nós precisamos colocar o número desse piloto. O número do piloto, vou clicar duas vezes em cima do terminal. Ele vai abrir para mim a caixinha para me informar o número do terminal. E nós precisamos saber que quando esse piloto for acionado, o fluido que está entrando no número 1 da válvula vai sair no terminal número 4, que a válvula vai trocar de posição. Então esse terminal do piloto ele é o terminal número 14.
porque o fluido vai entrar no terminal número 1 e sair no terminal número 4. Essa foi a regrinha para identificar o terminal do piloto que eu passei para vocês na aula número 10. Só dá um OK. Então já está criado o nosso sistema. Agora é só fazer a simulação. Acionei o Start novamente. Então o fluido sai da fonte de pressão, passa no lubrifiltro, entra no terminal número 1 da válvula 3 duas vias, mas não passa, porque está no bloqueio. Entra no terminal número 1 da válvula 5 duas vias e passa. E sai no terminal número 2 e enche a parte dianteira do atuador, fazendo com que o atuador fique recuado. Quando a válvula 5 duas vias atuar, o fluido que está entrando no 1, ele vai sair no 4 e vai encher a parte traseira do cilindro e o cilindro vai avançar. Então vou acionar a válvula 3 duas vias. A válvula 3 duas vias permitiu a passagem do terminal 1 para o terminal 2 e esse ar que saiu do terminal 2 acionou o piloto da válvula 5 duas vias. E como eu acionei o piloto da válvula 5 duas vias, o fluido que estava entrando no 1 e saindo no terminal 2, agora está entrando no 1 e saindo no terminal número 4. E ao invés de encher a parte dianteira do atuador, agora está enchendo a parte traseira, fazendo pressão no êmbolo, para o êmbolo avançar, empurrar a haste para fora da camisa, e o fluido que estava aqui na parte dianteira do atuador retornar pela mesma mangueira, entrar no terminal número 2 e sair pelo escape número 3. Quando eu desacionar o botão da válvula 3 duas vias, a mola dela faz ela voltar para a posição inicial. Isso significa que eu vou retirar a pressão aqui do piloto da válvula 5 duas vias. Aí nesse momento eu preciso analisar qual é o retorno da válvula 5 duas vias. Como nesse caso é um retorno por mola, imediatamente ela vai retornar à posição inicial, fazendo com que o cilindro recue também. Então desacionei a válvula 3 duas vias, a válvula 5 duas vias também voltou para a posição inicial porque a mola fez ela retornar, e o fluido que entrava no 1 e saía no 4 para o cilindro ficar avançado, agora entra no 1 e sai no 2, enchendo a parte dianteira. E o fluido que estava na parte traseira retornou pela mesma mangueira do terminal 4 e escapou para a atmosfera pelo exaustão número 5. Então é bastante simples a simulação de circuito somente pneumático no Fluid Sim. Agora nós vamos criar um circuito com acionamento elétrico aqui no Fluid Sim. Aí o seu circuito não será mais somente pneumático, ele passará a ser um circuito eletropneumático. Então nós usaremos somente uma válvula 5 duas vias, um atuador. Então vamos deixar aqui todos esses componentes. E vamos agora criar o nosso circuito elétrico aqui na lateral direita do nosso circuito pneumático, tá ok? Vou configurar a válvula 5 duas vias, porque agora nós teremos eletricidade, então o acionamento tem que ser por solenoide. Então tem uma válvula com acionamento por solenoide e retorno por mola. Só dá um OK, a nossa válvula está configurada. Vou deixar o nosso retorno por mola. Agora eu vou fazer a ligação do circuito pneumático, arrastar a mangueira e fazer a alimentação do terminal número 1. Esse solenoide que está na válvula, como acionamento, ele precisa receber um nome. O software reconhece que ele vai acionar ou recuar a válvula a partir dessa identificação que a gente faz. Então o nome que a gente dá para os solenoides é Y. Então como esse é o nosso primeiro Y, nós vamos colocar aqui, esse aqui é o nosso solenoide Y1. Deu OK? Já está configurado o nosso circuito pneumático. Agora vamos montar o nosso circuito elétrico. Então o nosso circuito elétrico, nós vamos agora mudar de categoria. Vamos usar agora a terceira opção, que tem todos os componentes elétricos. Primeiro vamos inserir aí a nossa fonte de alimentação para dar energia para o circuito. Vamos levar lá o nosso positivo da fonte e o nosso negativo da fonte. Feito isso, agora vamos inserir aí as botoeiras. Está aqui na categoria de manual. Então vamos inserir uma botoeira pulsante. Vamos montar aí um contato de selo. Uma botoeira pulsante normalmente aberta. Uma botoeira pulsante normalmente fechada. Feito isso, vamos inserir agora o nosso contato auxiliar normalmente aberto, para fazer a função de contato de selo, para ligar o seu circuito e manter ele energizado. E agora vamos inserir aí a bobina do relé, para fazer a energização aí do nosso solenoide. E vamos inserir agora o nosso solenoide.
você precisa inserir um segundo contato auxiliar normalmente aberto. Você pode usar a função Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e colar o que já está inserido. Você economiza tempo na inserção dos componentes. Então, primeiramente, vamos nomear os componentes, depois a gente faz a ligação. Para nomear também é muito simples. Só clicar 2 vezes nele com o botão esquerdo, que ele abre a opção para a gente inserir o nome. Então, esse aqui vai ser a nossa botoeira S0. E essa aqui vai ser a nossa botoeira S1. Esse aqui vai ser o nosso relé K1. Esse, como tem que ser o contato de selo, também vai ser K1. E esse, como vai ser o auxiliar para energizar os solenoides, sendo daquele mesmo relé, precisa receber o mesmo nome, que é K1. E esse solenoide, com o melhor acionamento da válvula, a gente precisa inserir o mesmo nome que foi inserido aqui no circuito pneumático. Como a gente colocou Y1 para ele, lá no nosso circuito elétrico ele também precisa receber o nome Y1. Então esse é o nosso Y1. Vamos enumerar os terminais agora. Botoeira, contato normalmente aberto, com o meu primeiro contato, então vai ser 13 e 14. Para inserir o número no terminal, só clicar em cima do terminal 2 vezes com o botão esquerdo e determinar qual que é o número. Botoeira fechada, números 11 e 12. A bobina já está correta, que é os terminais A1 e A2. Primeiro contato auxiliar aberto, números 13 e 14. Segundo contato normalmente aberto pode ser o 23 e 24. Todos os nomes e numeração já estão corretos, agora é só fazer a ligação. Da mesma forma que você fez no circuito pneumático, só clicar em cima do terminal, arrastar e soltar em cima do outro terminal. Então vou fazer a ligação aqui da primeira linha. Agora eu vou fazer a ligação aqui do contato de selo, para manter o circuito energizado. Vou fazer a ligação aqui do segundo contato auxiliar. E desse contato auxiliar, vou ligar aqui no solenoide da válvula para fazer o acionamento do atuador. Então nosso circuito elétrico já está pronto. O meu não deu para aparecer aqui, mas na parte inferior ele aparece esse símbolo. O que significa esse símbolo? Esse símbolo ele mostra para a gente onde você tem, em qual linha você tem contato fechado e em qual linha você tem contato aberto desse mesmo relé. Então aqui ele está falando para a gente que ele tem um contato normalmente aberto na linha 2 e outro contato normalmente aberto na linha 3. Os números das linhas eles são mostrados aqui na parte superior do circuito elétrico. Nosso circuito já está pronto, agora é somente fazer a simulação. Então acionei a simulação. Então aqui vai acontecer da seguinte maneira. Vou acionar a botoeira S0. Acionei a botoeira S0, vai energizar a bobina do relé K1. Energizou a bobina do relé. Os dois contatos auxiliares vão trocar de posição. Trocaram de posição. Energizando o solenoide Y1. E o primeiro contato fazendo a função de contato de selo. Quando a botoeira for desacionada, o circuito vai continuar energizado. Então, trocou a válvula de posição, porque o solenoide Y1 foi energizado lá no circuito elétrico. Então, esse cara do circuito pneumático e esse aqui do circuito elétrico são os mesmos componentes. É a mesma peça. Então, eles só estão sendo representados em locais diferentes, mas é o mesmo componente. Então, o fluido está entrando no terminal número 1 e saindo no terminal número 4. Vai encher a parte traseira do cilindro para o cilindro avançar. E o fluido que está na parte dianteira ele vai retornar pela mesma mangueira do terminal número 2 e escapar para a atmosfera pelo terminal número 3. Então, observe. Então, o cilindro vai avançar. Chegou no final do curso. Desacionei a botoeira S0, mas o solenoide não vai ser desenergizado, porque a gente tem o contato auxiliar 1314 fazendo a função de contato de selo, mantendo o seu circuito energizado. Para fazer ele voltar à posição inicial, tem que acionar a botoeira que a gente chamou de S1, que é a botoeira no estado normalmente fechado. Então vou acionar a botoeira, ele vai cortar o contato de selo, desenergizou a bobina e consequentemente vai desenergizar o contato que energiza o solenoide. Desenergizou o solenoide, a mola vai fazer a válvula voltar para a posição inicial. Voltou para a posição inicial. E na posição inicial o objetivo é fazer o cilindro ficar atuado, se a gente tiver pressão no sistema. Então o cilindro vai recuar
a posição inicial, porque o fluido entra novamente no terminal número 1 e sai no terminal número 2. E o fluido que estava na parte traseira retorna pela mesma mangueira do terminal número 4 e escapa para a atmosfera pelo terminal número 5. Então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido como inseriam os componentes, criar o seu circuito e realizar a simulação no software Fluid Sim. Por gentileza, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, que nós estaremos postando outros vídeos a respeito do mesmo assunto. Então fica aqui meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.